Olha, e como esse assunto aí dá uma prosa boa, né? A gente continua falando sobre ele então. Só que para comentar o aumento na procura por profissionais no agronegócio, eu converso agora com o Stefano Dedini, gerente executivo para o setor agro da consultoria Michael Page. Oi, Stefano, boa noite. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui no Jornal Terra Viva, segunda edição. Seja bem-vindo. E eu já te pergunto o seguinte, sobre essa alta que a Daiane acabou de mostrar para a gente, né, de 30% na procura por executivos, o que as empresas do agro buscam ao contratarem esses profissionais para os seus negócios? Boa noite, Márcio. Boa noite, telespectadores. Aí, o pessoal envolvido no setor. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É bom falar de notícia boa aqui. Eu acho que o principal ponto, Márcio, é fazer essa conexão entre entender um pouco da realidade do produtor lá na ponta e as novas tecnologias, né? Então, entender esses dois universos e conectar esses dois universos, acho que são o tema mais relevante agora no momento e é o que tem impulsionado o setor de uma forma geral. Pois é, ô Stefano, eu sei que você não tem bola de cristal, mas agora eu vou fazer uma pergunta aqui que é relacionada ao futuro, hein? Há uma tendência de crescimento, como a gente já viu, né? Uma tendência de crescimento de 3% do PIB do agronegócio em 2021. Queria que você explicasse para mim, então, quais são os principais fatores, né, que mostram essa projeção e quais setores do agro devem se destacar mais ao longo desse ano. Tá bom, tá perfeito. Bom, primeiro eu acho que tem um cenário interessante globalmente falando, né? O Brasil tem se tornado cada vez mais aí o protagonista do ponto de produção de alimentos no mundo, né? Obviamente isso com o volume populacional aumentando cada vez mais, isso tem gerado uma demanda enorme para a produção aqui do Brasil. A gente tem um aspecto da moeda, né? O dólar é favorável, nós somos exportadores, né? De tanto de commodities quanto de proteína animal, então isso também ajuda bastante coisa aqui para nós. Esse aspecto das tecnologias, como a gente tem tido safras recorde com grãos e a produção muito alta também de proteína, essas tecnologias elas têm sido implementadas dentro dessas estruturas para aumentar também a produtividade e a gente conseguir atender essa demanda do mercado global. Né? Então, cada vez mais o Brasil tende a ser o motor, né, na produção de alimentos em todas essas frentes aqui para nós no Brasil. Né? Aliado a isso, a gente tem um ambiente do mercado financeiro bastante interessado no setor. Então, tem uma liquidez interessante entrando no setor, bastante dinheiro entrando. Então, deve vir bastante investimento e aí a gente, com o investimento e as novas tecnologias, a gente aumenta a produtividade. Então, o setor deve continuar aquecido para os próximos anos. Eu destacaria toda a parte de sistemas, né, e a parte de máquinas que vão apoiar o produtor lá na ponta, toda a parte de químicos e de melhoria de produtividade com fertilizantes, com toda a parte biológica para ajudar na produção. E o mercado de açúcar e álcool tem sido também uma surpresa bastante interessante, falando de energias renováveis e etc. Então, eu destacaria esses principais pontos aí. Ô, Stefano, olha só, um tempo atrás eu visitei um hub de inovação do agro em Piracicaba. Eu fiquei impressionado com as empresas que estão lá, todas na inovação, né? E eu queria aproveitar dessa experiência que eu tive lá e perguntar para você, dentro desse cenário favorável que o agronegócio brasileiro vive, qual é o papel desempenhado pelas agrotechs e também pelas agrofintechs? Elas são uma realidade mesmo ou são uma aposta só para o futuro? Não, elas são uma realidade, muito legal você citar Piracicaba. Eu sou piracicabana, então conheço bem o ambiente ali. A gente tem um polo de desenvolvimento de tecnologia, tanto do ponto de vista de genética, mas do ponto de vista de tecnologia mesmo, de sistemas ali. Existem algumas incubadoras que têm empresas jovens nascendo, né, e projetos piloto aí, e aí isso é muito interessante porque a gente vê um potencial ainda super inexplorado e muito grande para o país, mas a gente já tem algumas iniciativas muito grandes acontecendo. Então, toda essa parte, por exemplo, de monitoramento por drones, toda a parte de máquinas agrícolas automatizadas. Hoje, para você ter ideia, tem máquina agrícola já com tecnologia de ônibus espacial. Né? Então, isso já é uma realidade.
né? E a gente tem uma característica interessante que o nosso produtor lá na ponta, ele hoje é uma segunda geração, uma geração um pouco mais jovem, que já está acostumada a lidar um pouco com tecnologia, com essas novas tendências, e isso tem gerado uma demanda grande. Então tem um mercado muito comprador para essas tecnologias e para fazer o teste dessas novas tecnologias. Então isso tem impulsionado bastante um crescimento acelerado dessas startups já nesse momento. Muito bom. Eu esperava que fosse isso mesmo, viu? Agora, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, queria que você falasse para a gente sobre o agro brasileiro, né? Para que ele continue empregando e crescendo, dá para você dizer para a gente o que as empresas, né? Quais devem ser as principais preocupações das empresas para os próximos anos para manter esse ritmo de emprego e crescimento? Com certeza, eu acho que tem um aspecto importante, né, da governança corporativa, da estruturação das empresas, para conseguir acompanhar esse ambiente de crescimento acelerado. Né? A gente sabe, Márcio, que quando você tem uma alavancagem muito grande, né, de crescimento, você precisa de pessoas experientes, você precisa de pessoas que têm já uma expertise bastante parruda para conseguir dar continuidade a esse trabalho. Né? Então, tem um aspecto importante das empresas investirem em um time que consiga fazer esse crescimento de uma forma sustentável e global, não só local. Né? E tem um aspecto também de investir um pouco no aspecto educacional, né? Para a gente justamente acelerar um pouco essa conexão do agro com a parte mais de tecnologia, né? Então, a gente conseguir formar mais profissionais, executivos, jovens interessados no setor e que consigam unir esse amor ao setor que é tão importante para o Brasil, mas que consigam aportar um pouco dessa visão tecnológica e de modernidade que o Brasil tanto precisa para ser, de fato, o maior protagonista no setor. Muito bem. Stefano Dedina, gerente executivo para o setor agro da consultoria Michael Page. Stefano, muito obrigado pela sua gentileza, por atender a gente aqui no Terra Viva, viu? Bom descanso, boa noite. Boa noite, Marcião. Prazer. Tchau, tchau. Prazer, obrigado. Volte sempre.